Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar de uma coisa que, se calhar na escola, nos parecia um bocado aborrecida, mas que, na verdade, é uma das ferramentas mais incríveis que a nossa língua tem. Estou a falar, claro, dos advérbios. Eles são, no fundo, a arma secreta para dar vida, cor e até emoção àquilo que dizemos. Vamos a isso. Para começarmos a perceber o poder que eles têm, a melhor forma é pensar neles não como uma regra de gramática, mas sim como os temperos essenciais da cozinha da linguagem. É uma analogia que funciona mesmo bem, não é? Pensem nisto. Um advérbio pega numa frase, meio desenxabida e transforma em algo com muito mais sabor, muito mais específico. É exatamente como uma pitada de sal ou um toque de pimenta. Muda tudo. A experiência fica completamente diferente, cheia de detalhes que, de outra forma, nem sequer se notavam. Então, qual é o ponto-chave aqui? É simples. O advérbio dá-nos contexto. Mas atenção, ele nunca, mas nunca mexe com os substantivos, com os nomes. O trabalho dele é com as ações, os verbos, com as qualidades, os adjetivos e, curiosamente, até com outros advérbios. Se o verbo é o motor da frase, o advérbio é o painel de instrumentos. Diz-nos a que velocidade vai, para onde vai, com que força está a trabalhar. Ok, então se estes são os nossos temperos, convém ter a despensa arrumada, certo? Para os usarmos bem ajuda muito a organizá-los. Podemos pensar neles como uma caixa de ferramentas, onde cada ferramenta tem uma função muito específica. E pronto, aqui está ela, a nossa caixa de ferramentas. Temos os de modo, que respondem à pergunta como, por exemplo, ele correu depressa. Os de lugar, que respondem a onde, estou aqui. Os de tempo, claro, respondem a quando, hoje, amanhã. E depois temos uns mais de opinião. Os de afirmação, como sim. Os de negação, como não. E os de dúvida, como talvez. E claro, os de intensidade, como muito ou pouco, para medir as coisas. Agora vamos a uma das partes mais giras dos advérbios, a capacidade que eles têm de esticar, de mudar de grau. É como se pudéssemos pegar num botão de volume e ajustar a intensidade de uma ação ou de uma qualidade. Exatamente como fazemos com os adjetivos, os advérbios não são uma coisa fixa, estática. Podemos usá-los para comparar, ou seja, para dizer se duas ações acontecem da mesma forma ou se uma acontece mais ou menos do que a outra. E o bom disto é que há uma espécie de fórmula para cada tipo de comparação. Se queremos dizer que é igual, usamos a estrutura tão quanto. Por exemplo, ele fala tão depressa quanto ela. Se é inferior, usamos menos que. Ele fala menos depressa que ela. E para superioridade, talvez a que usamos mais é mais que. Ele fala mais depressa que ela. É um sistema super lógico. Mas e se quisermos ir ao extremo? Levar algo ao nível máximo? Aí entra o superlativo. E temos duas maneiras de o fazer. A primeira é analítica. Metemos um advérbio de intensidade à frente, como muito. Chegou muito cedo. Simples. A segunda é sintética, que é mais elegante. Pegamos na palavra e colamos-lhe o sufixo íssimo. E assim, cedo passa a cedíssimo. Soa logo muito mais intenso, não soa? Ok, agora vamos entrar num território que é subtil, mas incrivelmente poderoso. A posição. O sítio onde pomos o advérbio na frase. E isto não é só uma questão de estilo. Muda completamente o significado das coisas. Então, a pergunta é: interessa mesmo onde pomos o advérbio? E a resposta é um redondo sim. Interessa, e muito. Mudar um advérbio de sítio pode virar uma frase do avesso. Vejam só este exemplo, que é brilhante. Primeira frase. Minha residência é conhecida aqui. Isto quer dizer que, neste sítio, as pessoas sabem onde eu moro. Agora, a segunda. Minha residência aqui é conhecida. Parece igual, mas não é. Agora o aqui está colado à residência. O foco mudou. A frase significa que esta casa específica, aqui está aqui, é famosa. Completamente diferente. Uma palavra, dois sítios, duas realidades. É incrível. Portanto, a grande lição é esta. Saber onde pôr o advérbio não é um pormenor de gramática. É ter controlo, é garantir que a nossa mensagem chega ao outro lado exatamente como nós queríamos. Para terminar, vamos espreitar as forças especiais do mundo dos advérbios. São aqueles tipos e estruturas que têm missões muito específicas, muito sofisticadas. Às vezes, uma palavra só não chega. Precisamos de reforços. É aí que entram as locuções adverbiais. A ideia é simples. Em vez de um jogador só, temos uma equipa inteira. Um grupinho de palavras que trabalham juntas, como às pressas, de repente, com certeza. Dão muito mais cor à frase. E depois temos os advérbios que são autênticos diretores de eliminação, os focalizadores. Eles põem um holofote numa parte da frase.
Há os exclusivos, como só ou apenas, que são como porteiros de discoteca. Limitam a entrada. Apenas o João veio, quer dizer que mais ninguém entrou. Já os inclusivos, como também ou até, são anfitriões de porta aberta. Até a Maria gostou. Significa que, para além dos outros, entrou a Maria, que se calhar ninguém esperava. E estes advérbios holofote têm um superpoder gramatical muito interessante. Funcionam como um ímã para os pronomes, puxam-nos para antes do verbo. É por isso que soa muito mais natural dizer só me disseram agora do que disseram-me só agora. É uma coisinha pequena, mas que faz toda a diferença para a música da frase. E pronto. Da próxima vez que estiverem a construir uma frase, lembrem-se disto. Não são só regras, são a vossa caixa de temperos. A escolha de qual usar, bem, essa escolha é que vai dar um sabor único àquilo que dizem.